Olá, boa noite a todos. Hoje eu vou usar meu celular, vamos ver se eu vou dar conta de chupar cana e assoviar quase hoje, né? Não. A gente vai indo. Vamos lá, nós vamos dar conta, não é possível. Não vai ter. Olha, eu achei tão um jeito do dedo aumentar. Não, vai dar certo. Eu quero agradecer essa casa que me dá a oportunidade de compartilhar um pouco dos ensinamentos da nossa doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos direciona tanto, né? Pelo menos é o que eu vou usar hoje na nossa fala. Eu sempre comento que quando eu sou convidada para fazer alguma fala em alguma casa, eu vivo muito o tema. E dessa vez foi bem, não foi bom viver o tema. Eu não sabia exatamente do que eu ia falar, mas eu já estava sentindo aquilo, assim. Foi uma semana bem desconfortável, desde quarta-feira passada, que eu fiquei naquele mal-estar. Tem um chiado, só vocês que estão escutando? Estão escutando também? Tá tudo bem isso? Para vocês? Tem um chiadinho aí. E aí o tema brotou hoje. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental e espiritualidade. Como a gente busca, né? Hoje a quantidade de pessoas que está vivendo essa dificuldade de se manter minimamente estruturado, harmonizado, para levar uma vida tranquila. A gente não quer nem ganhar mais a Mega Sena. A gente nem não vê tanta gente falando, eu quero ganhar na Mega Sena, porque tem muito isso, né? Não, gente, eu vou jogar na Mega Sena porque isso vai resolver todos os meus problemas. Não. O que a gente mais ouve hoje é, eu quero ter sossego. Eu quero dormir uma noite inteirinha. Eu quero parar de pensar um pouco. Eu quero ficar tranquila. Eu quero me sentir tranquilo aonde eu estou. Não precisa de trocar o marido, trocar a mulher, não precisa de desfazer do filho, não precisa de trocar de emprego. Não, eu quero sossego. É isso que as pessoas buscam hoje, sossego. E falar sobre saúde mental, associar a saúde mental com a espiritualidade, nos leva ao que o Espiritismo nos traz, né? Consolação, que é o que nos traz. Hoje, o Espiritismo não é a solução dos nossos problemas, mas com certeza ele nos consola, com certeza ele nos direciona. Tá, vamos lá. Tem um psiquiatra, ele chama Gabor Maté. Olha o que ele fala, olha a frase dele. A maior parte do adoecimento mental da atualidade se deve à perda de conexão com o nosso eu profundo. E não é só uma pessoa que vive isso. Essa dificuldade que a gente tem de viver a nossa autenticidade, de viver a nossa individualidade. A nossa irmã acabou de falar para nós fazermos uma prece intencionando, direcionando, né, para os suicidas. Gente, o número de suicida hoje é muito alto. Quantas pessoas que estão aqui que não sabe de alguém, que não tem um conhecido ou que não tem um familiar, inclusive, ou que tem um amigo do amigo de alguém que teve contato com alguém que cometeu o suicídio só esse ano, não precisa de ser para muito longe, não. Todos nós estamos aqui praticamente, tivemos contato com alguém que cometeu suicídio. Então, cuidar da nossa saúde mental hoje é fundamental. É uma busca importantíssima para que a gente esteja em conexão com esse eu superior. Quando o Gabor fala sobre esse investimento no seu estado, na sua saúde mental, ele não fala só dos jovens ou dos adultos que têm que ter essa consciência, essa maturidade espiritual para saber como está mentalmente. Não. Hoje a gente vê inclusive um alto índice de suicídio na pré-adolescência, 13 anos, 12 anos, 14 anos. Aí vem muito esse questionamento, né? Mas por quê? O que leva uma pessoa a perder o sentido da vida? Porque é isso que a gente ouve.
É isso. Atendendo uma senhorinha, gente, 78 anos. Ela virou e falou assim, pra que Deus está me segurando aqui ainda? Que sentido tem ficar aqui? Minha mãe tem 76. Eu falei, meu Deus do céu, será que a minha mãe pensa isso? Porque pra gente, vamos olhar aqui na nossa realidade. Para mim olhar para minha mãe com 78, vamos supor que ela tem 78, é imprescindível a presença dela. A forma como ela fala, como ela me aborda, minha mãe é brava. Mas quando ela fala uma frase, ela já me traz para a realidade. Tipo assim, para que essa manha, né? Levanta a cabeça, reage, vamos para a vida. Para as minhas filhas, que ela é avó, meu Deus, assim, elas são loucas com a avó. Os meus sobrinhos, minha mãe tem 23 netos, todos eles são apaixonados na avó. E ela é brava. Ela não é a avó que faz pão de queijo para esperar os netos, o bolo. Não é os netos que vai para casa dela fazer bolo para comer lá, se quiser. Não tem esse negócio de ficar realizando, não tem. Não tem. Os filhos, os genros, né, nora, bisneto, assim, como que eles acham que eles são desnecessários? O que leva uma pessoa a achar que ela é desnecessária no nosso planeta? Não é desmerecedor de ninguém, mas é a gente tomar consciência de que isso é uma coisa construída gradativamente. É uma sementinha que é plantada e ela vai sendo germinada e ela vai crescendo, vai criando os arbustos, vai florindo, vai frutificando. Suicídio, ninguém decide se suicidar de uma hora para outra, não. Então, e o que nós fazemos, o que a nossa mente consegue fazer para combater esse tipo de pensamento e de sentimento que nos leva, sim, para querer abortar a nossa vida, eliminar a nossa vida? Eu acho interessante o Gabor falar que a maioria, praticamente assim, ele fala isso, ele é um psiquiatra, eu sou uma terapeuta, eu falo que tudo na nossa existência são desencadeados os traumas que nós vivemos na nossa infância, na nossa adolescência, até mesmo na nossa vida adulta. São situações que a gente vive, que desencadeia traumas, que são emoções que você vive naquele momento, e que quando você vive essa mesma emoção aqui hoje, no presente, você não vive aquela situação. Você vive a situação que desencadeou o trauma, a emoção está ali. Então ele fala de que a maioria das disfunções, hoje a gente vê muitos nomes. Hoje tem nome, tudo tem nome. Todas as nossas disfunções emocionais têm nome. Nós temos um diagnóstico, é uma doença. A gente passa a ter um nome para as nossas doenças mentais. Mas será que a gente consegue buscar na nossa essência? Bom, vamos pensar que se a doença mental ela é desencadeada pelos nossos traumas, de experiências vividas, não estou falando de outras vidas não, estou falando só dessa. Não estou nem indo para lá não, porque assim aí já é cavar buraco fundo demais. Se nós não estamos dando conta do que está desencadeado aqui, hoje, nessa vida, nessa existência, imagina como é que a gente faz se a gente mexer lá atrás. E vocês acreditam que a gente traz nas nossas memórias, né, no nosso HD? Qual que é o nosso HD, gente? A gente tem espírito, perispírito, corpo, alma. Aonde que é o HD? A alma é o espírito encarnado. Aonde que está o nosso HD? A gente reconstrói e também a gente destrói. Qual é o nosso HD? Nosso perispírito. Então, quando a gente vive situações de traumas em outras vidas, o que a gente estraga é o nosso perispírito. O que fica deteriorado, que fica igual uma peneirinha, é o nosso perispírito. Então nós já trazemos memórias de outras vidas que já desencadeiam os nossos traumas de vidas passadas, mas também nós temos os nossos traumas que já são desencadeados hoje, nesta vida de hoje.
na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa fase adulta, e até mesmo na nossa terceira idade. Eu costumo falar que é a melhor idade. Mas e como que nós olhamos para isso? Então, quando o Gabor fala que são os traumas que se desencadeados na nossa vida, que nos levam para, muitas vezes, para vícios, para bebida, para as drogas, desregramento sexual, para as nossas brechas morais, são esses traumas que desencadeiam esses processos nos quais a nossa mente ela vai simplesmente se perdendo. E a gente vai se esforçando para se adequar a uma situação ou para viver uma realidade na qual já não é você mais. Então, você conseguir se manter dentro do que você realmente é, você ter a coragem de sustentar quem você realmente está sendo naquele momento. E dentro do espiritismo a gente tem essa vantagem: ninguém é nada, você está. Eu estou aqui agora com uma pessoa que tem a pessoa tem mais coragem de vir aqui na frente falar com vocês. É só essa a diferença. Ou eu estou em pé e vocês estão sentados, não tem diferença nenhuma. Eu já passei dessa fase de preocupar, inclusive sem esse negócio de falar qualquer coisa que eu falar aqui de errado. Uai, gente, eu não sou perfeito. E eu vou achar bom se vocês encontrar alguma coisa que eu disser que for errada, é sinal que vocês estão prestando atenção, é sinal que vocês estão estudando, é sinal que vocês estão buscando, é sinal que vocês estão querendo crescer, melhorar, ficar bem, ser independente, ser autônomos da própria alma. Isso é muito importante. E isso, para a nossa saúde mental, é fundamental, você ser autônomo. Você ter consciência do que você sente, ter responsabilidade pelo que você pensa, as coisas que você age, como você age. Isso é responsabilidade emocional. E isso é você. Então, quando o Gabor fala a respeito desses traumas que nós desencadeamos, e é o que a gente faz, como que a gente pensa, como que a gente age, como a gente reage diante das situações que nos levam para essas doenças, que são doenças, né? A gente tem que lembrar que doenças mentais são as nossas, tem a parte orgânica, que realmente são depressão, é uma doença orgânica, é uma doença mental, mas é uma doença orgânica, são parte do nosso organismo que não produz algumas substâncias, que você entra em deficiência, você tem que tomar remédio para você voltar. A esquizofrenia é uma doença orgânica e várias outras doenças que a gente sabe que são doenças mentais, das quais nós precisamos de ajuda, de medicamento, mas que tem a parte do comportamento que cabe a você. Então não é desmerecer a parte orgânica. Vamos lá. Falamos do comportamento. O lance da dor, né? De falar das pessoas que se encontram muito sem direção, sem um propósito, sem ter o que fazer, né? Sem achar sentido na vida. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu não quero que vocês respondam, mas eu quero que vocês fechem os olhos agora. Todos vocês. Descruza o braço, descruza as pernas. E aí eu vou perguntar para vocês e vocês respondem para vocês mesmos. Eu vou ficar assim, vou dar 1 minutinho de tempo para vocês sentirem isso. Não preocupa se vocês não conseguirem sentir não, tá? Mas qual é o sentido da sua vida para você? Qual é o sentido da sua vida para você? Só respira, só reflita, sinta e respeite qualquer pensamento que vir. Qual é o sentido da vida para você? Qual é o sentido da sua vida? Será que a gente está aqui só para cuidar do nosso corpo mesmo? É só do corpo que a gente está aqui para cuidar? Vocês acham que a gente está aqui só para cuidar do nosso corpo?
Só para isso que a gente está aqui? Nosso corpo, é bom lembrar que é a nossa morada, né? É o nosso templo. Então, ter uma alimentação saudável, cuidar do teu corpo, com bons pensamentos, uma boa alimentação. Isso é importante para quê? Para que você consiga ser saudável, você conseguir lidar com os seus problemas, você conseguir passar pelas suas adversidades, ter a sua independência emocional. Essa já é parte do ego, né? De você se autossustentar. É o ego saudável. Cuidar do teu corpo, se sustentar, se alimentar, se nutrir e se manter minimamente saudável. Essa é a parte da qual a gente tem essa consciência e a gente faz no dia a dia, que é levantar, escovar os dentes, tomar o café da manhã, ir para o trabalho, pagar as contas, voltar. Assim, às vezes a gente olha para um sanduíche e pensa, eu posso comer um sanduíche por semana, mas a semana inteira não dá. Né? Para os meninos dá, né? Para os novinhos, para nós já não dá mais para comer sanduíche todos os dias. Então, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua rotina. Muitas coisas que a gente faz é a parte do nosso ego. E essa parte do nosso ego hoje é que a gente mais percebe que a gente vai se perdendo mentalmente. Porque a gente nunca consegue se manter satisfeito. É uma busca por algo que não acaba nunca. É um saco que nunca enche. Qual é a frase que a gente mais ouve das pessoas que estão vulneravelmente debilitada mentalmente? A frase que a gente mais ouve: eu tenho uma sensação de vazio. E assim, nesse mundo assim, as pessoas mais vazias mesmo, elas falam assim, você viu o peito da fulana? Você viu o nariz da fulana? Elas vão muito pro lado estético, né? Continua vazia, né? Cada pessoa busca esse preenchimento em uma parte. Tem gente que cuida esteticamente do corpo, tem gente que tem obesidade porque come de maneira desregrada, tem gente que joga, tem gente que tem as pessoas também que não param de fazer atividade física, é uma coisa desregrada. Tem pessoas que trabalham infinitamente porque eles querem. Não estou sendo contra a prosperidade, a gente tem realmente que buscar isso, mas isso não pode ser maior do que a sua paz interior. Mas uma frase que a gente ouve muito dos pais, inclusive, e que os filhos sofrem muito com isso é: eu trabalho para que vocês tenham uma vida boa, eu trabalho para dar conforto para vocês, eu trabalho porque eu quero que vocês tenham uma vida melhor do que a minha. Então essa também é uma forma que você tem de se perder mentalmente. Quando você perceber, você já não está mais ali. Não é a sua alma, não é o seu propósito de alma. Você nem se identifica mais com o que você gosta, com o que você deseja, ou com o que realmente você veio, qual é o seu propósito aqui. E aí você tem essa sensação de vazio porque você faz algo que não é para você. É igual num avião, quando a gente vê o piloto, quando ele vem dar a mensagem. Em caso de queda de avião, coloque primeiro a máscara em você e depois nos outros. O que a gente está fazendo hoje? A gente quer colocar a máscara nos outros. Então, assim, esse grande vazio da humanidade que nos levam para as doenças, aí vem a ansiedade, vem a depressão, vem a angústia, vem a tristeza, vem a frustração, vem a decepção. Porque muitas vezes o que acontece? Uma pessoa ou outra atribui a felicidade, ou atribui a satisfação, ou esse preenchimento desse vazio a outras pessoas, ou a outras situações. Ou está no trabalho, ou está na esposa, ou está no marido, ou está num sonho, numa expectativa do filho, ou está num outro familiar, ou está num amigo. Então, assim, você se distancia de você mesmo. E buscar essa conexão, porque é uma reconexão. Se conectar a você, estar presente com você, é muito difícil porque a gente não gosta da gente. Porque a gente quer corresponder a uma expectativa do olhar do outro, igual ela acabou de falar. Hoje, qual que é o biotipo perfeito?
E qual que é o nosso biotipo perfeito? Se a nossa alma é diferente, se são espíritos diferentes, imagina o corpo. E se a gente, não, aí eu fico imaginando, eu não sei quem já assistiu Star Wars, quando Darth Vader mostra aquele exército dele, assim, que ele vai atacar, tudo igualzinho, aquele soldado tudo igualzinho. Eu falo, meu Deus do céu, dava pra jogar boliche. Nós não somos os soldados de Star Wars. Nós não somos aqueles soldadinhos tudo igual, inclusive eles são máquinas, são projetados para aquilo. Nós não somos máquinas. Nós somos seres que pensamos, que sentimos, que agimos. E a pergunta é bem essa: o que você está fazendo por você? Você consegue perceber até onde você está se perdendo mentalmente? Até onde a sua saúde mental está saudável? Porque se você não cuida da sua saúde mental, vai chegar um momento em que as situações que você for viver, qualquer situação que vir de adversidade, você não consegue passar por ela. Porque os nossos traumas nos levam exatamente para os momentos que nós vivemos hoje, nos leva para os traumas dos quais nós não conseguimos resolver lá atrás. Se a gente perde um trabalho, você está no emprego, se você já não está gostando muito daquilo, e eu já observei muito, como que a gente não observa nos pedidos que a gente faz para Deus? Gente, eu fico com dó, fico imaginando a espiritualidade, você fica doidinho. Fala, nossa, eu nem gosto desse emprego, não quero ficar aqui mais, eu não tenho nada para entregar aqui, eu já não consigo fornecer nada para esse lugar, né? A minha entrega não é o suficiente. Como eu gostaria de mudar de trabalho, estar com outras pessoas, e de repente, pá, você é mandado embora. Você fica desesperado com aquilo. Fica desesperado, meu Deus do céu, estou desempregado, como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? Ué, mas você não pediu? Era para trocar de emprego ou era para continuar nesse emprego? É para fazer o que, afinal de contas? É reconectar, se reconectar. Presta atenção. A gente anda pedindo muitas coisas e estamos sendo atendidos muito rápido e a gente não está percebendo o quanto as coisas estão acontecendo. Então, muitas das coisas que nós vivemos é acessar as dores, acessar os traumas dos quais nós vivemos lá na nossa infância, na nossa adolescência, ou até mesmo agora, nesse momento. Então, quando a gente vive um momento de perda, quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde um trabalho, quando a gente se separa do parceiro, da parceira, ou quando um filho vai embora. Então, essa sensação de abandono que a gente tem, essa sensação de vazio, é porque você acessa um momento em que foi causado um trauma para você. Agora, uma coisa muito importante é você conseguir, isso é muito importante, fazer a sua autorreflexão, fazer essa interiorização da preguiça, né, gente? Da preguiça, porque assim, a gente já acorda cedo, tem aquela rotina lascada, você mal come no almoço para tirar um cochilo, para você dar conta do resto da tarde, quando você consegue cochilar. Aí você já chega à tarde, acabou a bateria, você ainda tem que ter gás para o terceiro turno. E qual é a hora que a gente para fazer essa reflexão? Qual é a hora que você para perceber por que você não está feliz? Por que você não está satisfeito? Por que essa sensação de vazio está tomando conta do teu coração? Por que o teu peito aperta? Por que você não respira mais do jeito que você respirava? A quantidade de pessoas que chegam em você e falam que eu tive uma crise de ansiedade. Alguém aqui já teve crise de ansiedade? Já? Eu vou procurar você, mas não, eu já teve. Acho que eu estou descobrindo a minha cura. Gente, é uma das coisas mais tristes que tem. Eu estava atendendo uma menina, 12 aninhos ela tem. E ela teve uma crise de ansiedade na escola. Ela não respirava. Não respirava. Não é assim a crise de ansiedade? O ar falta aos pulmões, você não consegue respirar. Você acha que você vai morrer. Agora eu vou perguntar para vocês, o que uma criança de 12 anos está achando que vai morrer? Por quê? Qual que é a aflição dela? Qual que é o tamanho do problema dela, assim, que leva ela? E tem gente que vai desenvolvendo, a crise de ansiedade vai se desenvolvendo de uma forma que vai se tornando o quê?
A síndrome do pânico, medicamento, não tem outro jeito. Então a gente buscar se autoconhecer, buscar perceber o que realmente te satisfaz, o que realmente preenche. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Pagar a conta no final do mês, assim, às vezes as pessoas me questionam e falam assim, você fala assim porque não é você que paga as contas. Os boletos não caem na sua conta. Na minha cai, lá em casa eu pago as contas, inclusive. Não é você que tem essa responsabilidade de sustentar e de manter um lar. Não é você que cuida dos filhos, que cuida da esposa, que tem que ser o provedor da casa. Isso não nos dá o direito de perder o prazer de viver. Eu escutei isso hoje de manhã. Eu falei para vocês que eu já estava espirulitando já, porque eu não sabia o tema. Se eu soubesse que o tema era esse, eu já tinha cuidado com antecedência. Mas eu já estava pirando. Hoje uma pessoa muito querida falou isso para mim. Calma, você sempre foi tão centrada, sempre conseguiu lidar tão bem com as suas coisas. E eu falei desse jeito, gente. Falei desse jeito para a pessoa. Nossa, eu estou me sentindo tão fraca. Meu Deus, que manha de achar que não vai dar conta, de achar que está muito. E a pessoa virou para mim e falou desse jeito, mas eu não te vejo fraca, eu nunca te vi assim. Não acho que você seja fraca. Olha como é que eu estava. Aí foi fácil de achar o tema, né, gente? Falei, gente, essa não sou eu mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque as nossas responsabilidades não tiram da gente a alegria de estar aqui. Porque é o momento da gente celebrar e da gente festejar. Se nós temos os nossos traumas, a gente tem que cuidar deles. Se nós temos os nossos bloqueios, se nós temos os nossos padrões, se nós temos as nossas crenças que nos limitam, nós temos que cuidar deles com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, porque é a nossa história. Não é a história do outro. Não é olhar para o outro de como que ele vive, não é julgar o outro. Quem somos nós para julgar o que uma pessoa ou outra sente ou pensa? Mas quando você consegue perceber o que você está sentindo, aí você consegue cuidar de você. Foi o que aconteceu. Quando a pessoa falou isso, eu falei assim, gente, peraí, mas realmente não sou eu. Achei o tema da palestra. Então, assim como eu hoje achei o tema da palestra, vocês vão achar as respostas que vocês vão buscando no coração de vocês e que muitas vezes está angustiando, está entristecendo e não está te dando movimento, você não está conseguindo ver resultado para aquilo. Faça perguntas que você queira ouvir a resposta. Não faça perguntas que você queira escolher a resposta que você quer ouvir. Seja madura o suficiente. 5 minutos? E tem 5 papel aqui. Vou fazer o quê com você? Peraí, gente, eu vou enxugar. Deixa eu correr. Tá, vamos dar a solução para isso, né? Uma das primeiras coisas que a gente pode fazer, identificar. Acabei de falar para vocês. Foi o que aconteceu. Eu percebi como é que eu estava, porque eu tive a graça de alguém falar isso para mim. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. O próprio Gabor fala, busca ajuda, gente. A gente tem as conversas fraternas, as casas de orações. A gente tem as terapias que são públicas. Vocês podem buscar também as terapias. Tem as terapias dos consultórios. Se vocês não conseguem encontrar sozinho, faz uma economia, faz uma sessão, vai na terapia. Hoje a gente tem esse recurso. Não fala, não sei se vocês seguem o Padre Patrick, eu adoro ele, mas o Padre Patrick, ele fala assim que a gente não tem que atribuir problemas de traumas à religião. Aí fala assim, Deus vai me ajudar, Deus não vai te ajudar. Ele desencadeou o trauma, você tem que resolver isso é terapia, você faz terapia. Vai buscar ajuda. Não fica achando que é só Deus que vai te ajudar, não é a fé. Tem que ter fé, tem que acreditar que você tem uma solução para aquilo. Deus te dá os terapeutas, Deus te dá os psicólogos, os psiquiatras, vai buscar ajuda. Então busca esse diagnóstico, aproveita. Faça uma reflexão do que está doendo, aonde que está doendo. Começa a relaxar um pouco o corpo. Eu dou uma dica para vocês, para perceber como é que está a vida para vocês. Vem para os ombros. Se vocês perceberem que está duro aqui, ó, que vocês não conseguem relaxar, que tá ruim, vai soltando aquilo. Põe uma música que você gosta de dançar, ou faz uma coisa que você gosta, vai praticar um esporte, vai encontrar um amigo.
Deus me perdoe, vai tomar uma cerveja, só uma, relaxa. Se é com ela que você vai relaxar, toma você, não dá para os obsessores não, porque uma é sua, agora uma caixa não é você mais. Relaxa, encontra o que te relaxa, para você encontrar um motivo para sorrir, cara. A gente está aqui é para isso. Dá um abraço na sua esposa, dá um abraço no seu esposo, na tua mãe, no teu filho. Sabe aqueles abraços que a gente, aquele trem gostoso que encaixa? Dá um abraço gostoso, deixa o seu coração sentir o coração do outro. Mesmo que não tenha sido um bom dia, mesmo que a sua mente divagou o dia todo, mesmo que você excomungou o seu parceiro, ou o seu filho, ou a sua parceira, mas se entrega. Fala, por hoje eu me entrego a esse momento. E se entregue a um abraço, se entregue a um sorriso. Tira essa cara carrancuda, porque o outro dia é uma oportunidade que você tem. Deixa o terceiro período, que hoje tem primeiro, segundo e terceiro turno. Deixa o terceiro turno para você ressignificar. É importante a gente ressignificar tudo que a gente vive durante o nosso dia. Então é uma oportunidade que a gente tem. Bom, então tá, né? Já que acabou, eu só queria falar que a Organização Mundial da Saúde, eles têm eles oferecem uma sugestão de tratamento que é o equilíbrio emocional. Eu não vou falar de cada um deles não, e depois vocês pesquisam isso. Equilíbrio emocional, as pessoas falam, tô ficando doido. Não é isso não, gente. É fazer isso que eu acabei de falar para vocês. Usa o terceiro turno. Não interessa o que aconteceu durante o dia. Você vai largar da sua mulher? Você não vai. Você vai desfazer do seu filho? Não vai. Você vai sair do seu trabalho? Não vai. Então escolhe ter um terceiro turno em paz com você. Que aí você deixa o quê? Aí você deixa a espiritualidade que tentou entrar no seu campo o dia todo se esbaldar em você. Quem vence? Você. O dia é seu. Você ganhou. Propósito. Qual é o nosso propósito? Não escolhe uma coisa muito grande não, uma coisa mais simples. Às vezes o seu propósito vai ser só... Vamos escolher um propósito? Todo mundo? Pode escolher com vocês? Vamos colocar para nós como um propósito. A hora que a gente bater no nosso terceiro turno, esteja a gente onde estiver, a gente escolhe observar os nossos ombros. Eu solto as cargas do dia e recebo a leveza do que eu tenho de agora para frente. Vamos tentar colocar isso como um propósito? Só ficar em paz o terceiro turno? Vamos tirar esse peso das costas? É só isso, não precisa colocar coisa muito difícil não. Aí a partir daí você consegue fazer mais coisas. Tá bom. Para de ler. Essa é a parte funcional. Agora a parte que funciona, que é esse consolo, que é essa direção que a nossa doutrina dá. Qual é a sugestão? Meditação, oração e caridade. Tenta ficar um pouco com você. Tenta perguntar por que eu estou ainda desse jeito. E solta. Escolhe no dia de hoje soltar. Meditação, você não precisa de ficar 2 horas. Você não precisa de ficar 10 minutos. Não precisa. Só de você conseguir refletir e escolher algo. Escolhe uma frase para você. E trabalha nela. Só uma frase. Apenas por hoje eu escolho me sentir em paz. Fala essa frase e vai soltando. Vai percebendo o seu corpo soltando. Relaxa o pescoço, relaxa os ombros, solta os braços, relaxa as pernas, o abdômen. Vai sentindo o seu corpo, intimidade com você. Isso é meditação. Cria o hábito da oração. Não precisa de ter uma oração comprida. Pede. Quando a gente não dá conta, a gente pede. Aí você bota os anjos para trabalhar. Eles não estão aí por conta da gente. Eles não falam que a gente tem um monte de anjo de guarda. Bota para trabalhar. Nesse momento, eu peço a proteção de Arcanjo Miguel, que me sela na minha frente, nas minhas costas, do meu lado direito e do meu lado esquerdo, sobre os meus pés e sobre a minha cabeça. Que ele me cele e me blinda de toda maldade, de toda inveja, de toda tristeza, de toda angústia.
Que Ele limpa e retire todos os miasmas, larvas psíquicas, energias deletérias, pensamentos e formas de pensamentos. Acabou. Essa é a sua oração. Se é essa que você dá conta de fazer. Se você não dá conta de fazer uma oração espontânea, faz um Pai Nosso. Mas ora. Se você não consegue fazer nada dessas duas coisas, escolha um dia para você fazer um trabalho fraterno. Porque muitas vezes nós somos tocados pela dor do outro. E a caridade nos ajuda. Não é o caminho. Esse é o último. Não é o primeiro. Mas se é dele que você precisa, Deus não escolhe ferramenta. Ele utiliza. Então, escolha você. Hoje, nós temos a oportunidade de ter muitas e muitas e muitas ferramentas para ficar em paz com o nosso coração. E eu desejo de todo o coração que eu tenha conseguido alcançar o coração de cada um de vocês, despertando a necessidade que nós temos de existir nesta existência, desejando existir. Muito obrigada e boa noite a todos.